Alô Eduardo Paes, alô Prefeitura do Rio de Janeiro, vocês têm menos de uma semana para construir um outro Maracanã, porque um estádio para domingo cabendo 70 mil pessoas vai ficar pequeno para o torcedor vascaíno. Uma vitória hoje importantíssima contra o Náutico, que coloca o Vasco de volta na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e por momento deixa o Vasco a 6 pontos de distância do quinto colocado, o primeiro time fora do G4 da Série B. Cada vez mais, rodada a rodada, o Vasco sim fica mais perto do final do ano em comemorar o acesso novamente, o retorno à elite do futebol brasileiro. O Vasco que pela primeira vez, inclusive, na Série B, sem o Zé Ricardo, consegue marcar 3 gols. Ou seja, será que em tão pouco tempo o Emílio Faro, técnico interino, conseguiu fazer mudanças? Não sei, mas foi um Vasco diferente, mas partidas que mesmo diante desse placar de 3-2 foi a mais calma. O torcedor, pelo menos eu assistindo esse jogo, não sofri. O Vasco completamente com o jogo na mão. Fez gol a hora que quis, se defendeu realmente de uma maneira muito tranquila. A gente não via o Vasco afobado, via o Vasco trocando bola com calma, trocando passes com calma e tendo uma posse de bola muito superior à equipe do Náutico. Não vou falar que foi uma das melhores partidas do Vasco na Série B, porque sim, a equipe do Náutico era uma equipe muito limitada. Mas foi com certeza uma partida que o torcedor vascaíno teve ali noção, sabia que iria terminar o jogo com mais 3 pontos. 3 pontos, volto a repetir, importantíssimos. 50 mil ingressos já foram vendidos para domingo e a expectativa é que o Maraca venha estar lotado para que a gente possa vencer o Cruzeiro e se aproximar cada vez mais da liderança da competição. Tá empolgado, torcedor? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E antes de a gente começar a falar sobre esse jogo, eu peço aí também a sua inscrição, o seu like, ativar também o sininho de notificação, porque ajuda demais o nosso conteúdo. E aqui embaixo o seu comentário sobre o que você achou dessa partida e o que você espera também para o jogo de domingo contra a equipe do Cruzeiro. Mas vamos falar sobre esse jogo. Um jogo, volto a repetir, que o Vasco teve o domínio durante os 90 minutos. Um jogo em que o Vasco conseguiu se portar na grande maioria dos momentos, na minha opinião, como o Vasco da Gama, jogando calmo, jogando tranquilo. Na minha opinião, inclusive, o Vasco poderia sim ter ido buscar mais um gol, mas o elenco optou por não querer. Simplesmente isso. O Vasco não quis fazer mais gols no Náutico, porque a partida mostrava que tinha totais condições que se o Vasco fosse mais ofensivo, fosse mais agudo, o Vasco conseguiria fazer 4, 5, 6 gols. Para vocês terem uma noção, o Edmar foi subir pela primeira vez para atacar ali por volta dos 20, 25 minutos do segundo tempo, quando o Náutico conseguiu fazer um gol e diminuir a vantagem para o placar de 2-1. Então foi um Vasco tranquilo, foi um Vasco calmo, um Nenê que realmente demonstra que tem ali um papel importante para esse elenco. Acredito que para o ano que vem, numa chegada da 777 Partners, não poderá ser o protagonista, mas hoje ainda tem as suas qualidades e ainda é um jogador importante na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma partidaça do Andrei Santos. O Andrei Santos hoje provou mais uma vez que é sim um grande craque e tem tudo para daqui a alguns anos ser aí o grande personagem do elenco titular do Vasco da Gama. Um jogador que no primeiro tempo, né, jogou muita bola. O primeiro gol foi um golaço do Figueiredo, então não teve a participação, mas o segundo gol foi dele, lembrando que ele roubou a bola lá no sistema defensivo, saiu jogando com uma caneta em cima do jogador do Náutico, partiu, avançou a linha do meio campo, fez 1-2 com o Nenê e chegou no ataque para finalizar. Uma jogadaça e um gol que pode colocar sim na conta dele. E o terceiro gol, uma jogada muito semelhante, né? Ele roubou a bola também no mesmo sistema defensivo, avançou e deu um passe lindo para o Figueiredo. Figueiredo tirou do goleiro e tocou para o Nenê marcar o terceiro. Ou seja, uma partidaça do Andrei Santos, mas que demonstra a importância da base do Vasco também na competição. Porque se o Andrei fez uma partidaça, o Figueiredo também jogou muita bola. Mais um golaço dele, um gol muito semelhante ao que ele já havia feito contra a equipe do Bahia. Uma falta ali no mesmo local, né? Mas no primeiro gol, no caso dele no profissional contra o Bahia, o Nenê rolou. Dessa vez ele quis bater direto e acertou um lindo chute. Um gol, inclusive, que na minha opinião chegou até a ser mais bonito que o gol que ele já havia marcado contra a equipe do Bahia. O segundo gol ele não participou, foi uma jogada individual do Nenê com o Andrei Santos, e o terceiro novamente. O Andrei deu esse lançamento, como eu já falei, o Figueiredo numa calma absurda, gelado, deixou o goleiro vir, tirou do goleiro, brincou, viu se ia dar para chutar, não dava, rolou pro Nenê do lado dele e o Nenê fez o terceiro gol do Vasco da Gama. A partida, volto a repetir,
importantes. Se é para definir já um atleta que foi o melhor, eu defino inclusive o Andrei. Com relação ao Nenê, já falei, é uma peça importante para o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Outros jogadores, Danilo Boza, fez sua estreia hoje pelo Vasco, na minha opinião, uma estreia segura. O Vasco não havia ainda tomado 2 gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Acredito sim que apesar da estreia do Danilo Boza ser boa, na minha opinião, o grande motivo de ter sofrido 2 gols foi devido à ausência do Juan Quinteiro, que já está mais encaixado com o Anderson Conceição. Os dois já se conhecem melhor, os dois já sabem o que fazer dentro da área, e hoje, né, com a saída do Quinteiro e a chegada do Danilo Boza, acredito sim que esse entrosamento que o sistema defensivo do Vasco tem com esses dois zagueiros pode ter caído um pouco, mas acredito que o Danilo não comprometeu. Foi seguro, quando a bola vinha ele sabia o que fazer, conseguiu trocar alguns passes ali no sistema defensivo. Inclusive acredito que para a saída de bola o Danilo Boza tem mais qualidade do que o próprio Juan Quinteiro, mas com relação ali a bola aérea, mano a mano, o Juan Quinteiro realmente tem um poderzinho defensivo melhor, mas é um jogador que acredito que será necessário para o restante da competição. Inclusive a gente vendo durante a partida, o sistema defensivo, principalmente na primeira etapa, se recusou a dar chutão. O Vasco trocou muitas bolas ali quando o Náutico subia para pressionar o Danilo Boza, o Anderson Conceição, que estavam no domínio, trocavam passes, dava a bola para o Thiago Rodrigues, trocavam a bola entre si. Então realmente foi um sistema defensivo que tinha um poder de criação e de sair jogando melhor ali da primeira linha. Com relação ao Yuri Lara, um monstro defensivamente, sinceramente não tenho nada a falar, muito regular, um dos grandes jogadores também desse elenco do Vasco, e se tratando de ano que vem, acredito que será um jogador interessante também para permanecer numa possível Série A do Campeonato Brasileiro e num projeto da empresa norte-americana. Getúlio, uma partida que não foi boa do atacante. É lógico, para quem acompanha o jogo, e viu que o Getúlio muitas das vezes esteve ausente no setor ofensivo, mas é um jogador que mesmo não chegando com muita força ao ataque, é um jogador que sabe pressionar. Tem uma pressão no setor de saída de bola do adversário melhor que a do Raniel. Hoje a gente viu um Náutico que não tinha liberdade para sair jogando. Por quê? Porque o Getúlio sabe fazer muito bem essa pressão. O Getúlio, o Gabriel Peck, o Figueiredo, acredito que encaixaram ali os três para conseguir marcar a pressão, né, no caso, a saída de bola do time que joga contra o Náutico. Volto a repetir, é um jogador com muitas falhas ainda com relação ao último toque, a finalização, a conseguir fazer um gol. Até por isso, inclusive, ainda na Série B ele não marcou. Mas se tratando de pressionar, de marcar a saída de bola do adversário, o Getúlio hoje dentro do elenco é o melhor, comparado com o Raniel e também com o Zé Santos. Zé Santos, inclusive, teve a sua oportunidade, quase marcou um gol ali, uma bola cruzada do Everton, mas é um jogador que precisa de ritmo, é um jogador que não conseguiu ainda atuar na Série B. Hoje entrou por volta dos 30 minutos e já havia entrado também contra a Chape. Pouco tempo para um jogador que precisa de ritmo, para um jogador que precisa atuar, né, para, claro, mostrar serviço. Então, não tenho nem sequer como falar sobre a atuação do Zé Santos, que ficou muito tempo dentro de campo, infelizmente acabou fazendo um pênalti. Volto a repetir, inexistente, na minha opinião, um pênalti marcado completamente por pressão, né, no caso, não foi pênalti, o Zé Santos nem sequer chegou a encostar no Vitor Ferraz, no caso, que reclamou, chorou, ficou quase 3, 4 minutos ali no chão, mas infelizmente o árbitro, mais uma vez por pressão, o Weber Roberto Lopes, que estava na cabine, insistiu e conseguiu achar esse pênalti, acredito, né, para o Náutico. Ainda bem, inclusive, que esse pênalti acabou não prejudicando por ser já no final da partida. O jogo foi até os 58 minutos, só para vocês que não acompanharam terem noção do que aconteceu. Uma arbitragem novamente muito ruim. A gente espera que daqui para frente, nas próximas rodadas, a CBF não venha colocar árbitros não com a intenção de prejudicar, jamais, porque acredito que eles são profissionais, mas árbitros que no mínimo não prejudiquem o Vasco, porque acaba acontecendo isso. Não sei se é por uma arbitragem ruim, por uma falta ali às vezes de capacidade, mas prejudicam. E hoje, mais uma vez, o Vasco poderia, se tivesse um tempinho a mais, ser prejudicado por esse pênalti inexistente que acharam em cima do Vitor Ferraz, né? Com relação também, antes de entrar no ponto negativo, mais um ponto positivo para mim sobre essa partida. O Emílio Faro, técnico do Vasco, foi muito bem. Era uma partida que ele estava pressionado, era necessário vencer, era necessário segurar o elenco diante da pancada que eles receberam nesse domingo com a pedido de demissão do técnico Zé Ricardo, e ele, pelo menos na minha opinião, na beirada de campo, demonstrou que queria a vitória, gritou quando foi necessário, reclamou quando foi necessário, cobrou, gostei, principalmente da atitude dele na beirada do campo, porém, em se tratando, né, dos 90 minutos, acredito que o Emílio demorou a substituir.
poderia ter substituído mais cedo. O momento que o Vasco ficou pior na partida foi quando o Náutico fez ali as 4 às 5 substituições e o Vasco havia feito apenas uma, a saída do Gabriel Dias para a entrada do Everton. Nesse momento, houve ali um desgaste físico e houve ali um distanciamento, se é assim que eu posso falar, físico entre Vasco e Náutico. O Vasco estava abaixo, o Náutico estava com as substituições, estava com muito gás e conseguiu impor mais a sua partida em cima do Vasco e foi o momento que mais sofreu. Acredito que o Emílio conseguiu detectar isso e fez as mudanças, mas poderia ter sido antes. Não vou cobrar, porque é apenas o técnico interino, mas domingo provavelmente ele vai estar novamente na beirada de campo, então é importante ele ter esse time um pouquinho mais rápido, porque domingo a equipe do Cruzeiro é melhor do que hoje foi a equipe do Náutico, com toda certeza, até porque o Cruzeiro é o atual líder da Série B, mas gostei. Uma vitória importante, 3 gols marcados, liberou mais o ataque e isso fez com que, inclusive, né, devido a essa liberação ao setor ofensivo, o Vasco sofresse esses 2 gols contra o Timbu hoje lá no Arrudão. Com relação a pontos negativos, eu gostaria assim de falar. O André Santos, que infelizmente levou o 3º cartão amarelo, está fora, mas já estaria fora de qualquer maneira, que foi convocado para a seleção e estará à disposição do técnico Ramon Menezes no Brasil Sub-20. E o outro ponto negativo que para mim foi o Gabriel Peck. Eu não entendo o que acontece de fato com o Gabriel Peck, mas uma partida muito ruim por parte dele. É impressionante no último pós-jogo. Eu até gostei da atuação do Peck contra o Grêmio. Foi um jogador que me pareceu, né, ser importante ali no setor defensivo, ajudava o Edmar e quando saía muito bem também nos contra-ataques. É um jogador rápido, isso é fato. Mesmo para quem não gosta, é um jogador que pode dar nessa transição da defesa para o ataque com a sua velocidade. Mas não importa ser um atleta rápido, que quando precisa dar o último toque, erra. Ele pega a bola na zaga, puxa, corta todo o meio campo, vai no fundo no contra-ataque. Porém, quando é preciso dar o último toque, o toque ou para finalização, ou o toque para o jogador que saiba o que fazer com a bola, né? Mas para encerrar o contra-ataque ele erra. Ou seja, hoje, com todo respeito ao Gabriel Peck como profissional, eu acredito que ele busca sempre melhorar, mas hoje, contra o Náutico, nessa partida, ele foi, com todo respeito na palavra, um jogador que não teve utilidade. Foi um jogador ruim, foi um jogador que não fez nada durante 90 minutos. Quando puxava um contra-ataque e puxou, o último toque errava. Foram vários contra-ataques em que saía 4 contra 2, 4 contra 3, no caso o Vasco em poder ofensivo, em maioridade numérica, né? O Peck errava o passe, ou seja, quebrava todo o contra-ataque. Diversos momentos o Nenê ficou muito revoltado, né, com esse erro, que não pode acontecer se tratando de uma Série B do Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Náutico em Pernambuco. Mas acabou não comprometendo. Porém, para mim, o Gabriel Peck, depois de hoje, assinou um atestado que não pode ser mais o titular do Vasco. Coloca o Getúlio de ponta, coloca o Palácio para atuar ao lado do Nenê, mas se tiver o mesmo rendimento que teve hoje contra o Náutico, será muito prejudicial para o Vasco durante a competição, porque as bolas que ele errou demonstra que, sinceramente, não tem condições de permanecer entre os 11 durante a competição. Mas é isso, um Vasco que demonstra que está ali regular. Um Vasco que empatou contra o Grêmio e foi buscar esses 3 pontinhos fora de casa contra o Náutico. E é importante, 3 pontos importantes. Colocam o Vasco na vice-liderança, colocam o Vasco a 4 pontos do Cruzeiro, tira ali, afasta, né, do 5º colocado, a 6 pontos do 5º colocado. Uma vitória, inclusive, domingo, no Maraca, lotado, em festa, pode colocar o Vasco a 1 pontinho só de liderança do atual líder da competição. É passo a passo, mas hoje, em comparação com o ano passado, acredito que a gente olha para esse elenco, olha para o time do Vasco e tem ali uma convicção maior que possamos comemorar com acesso no final desta temporada. Tá na expectativa, torcedor? Deixa aí nos comentários, deixa a sua opinião. Eu, sinceramente, já tô até aqui, ó. Vou até mostrar para vocês o ingresso, tem que trocar. Aliás, eu tô na carteirinha, mas já tá confirmado minha presença domingo, ó. Plano Colina, tô lá no Maraca, torcendo e empurrando o Vasco aí em busca de mais uma vitória contra, dessa vez, o Cruzeiro no nosso Maraca. Se você vai, deixa aqui também nos comentários. Vasco domingo é dia de Maraca, dia de realmente entrar cada vez mais nesse G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse foi o vídeo, um grande abraço, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.